Rapaz, eu não imaginava que 2 desses 5 destaques do Corinthians do mês de janeiro de 2020 estariam nessa lista. E imagino que vocês também não. Roda essa vinheta aí. Pois muito que bem, fala Fiel, saudações corintianas. Estamos aqui para fazer o primeiro termômetro da Fiel mensal aqui do canal, né? Então a gente vai tratar dos destaques positivos, o top 5, e os destaques negativos, o top menos 5. Menos 5 assim seria assim? Não sei como vai ficar na câmera. Então, a gente vai destacar os jogadores que na verdade quem destacou foi você, youtuber espectador, você leitor do Meu Timão. Porque a gente tem lá no Meu Timão, lá que eu digo o site, né, caso você não esteja assistindo pelo site e sim pela plataforma mesmo do YouTube. Aliás, falando nisso, por favor, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixe o seu joinha, certo? Voltando pro vídeo, os torcedores, todo pós-jogo, né, acessam lá o site e deixam a sua nota para cada um dos jogadores que entrou em campo, seja ele titular, seja ele reserva. E aí a gente tem um sistema que faz uma média dessas notas e todo mês a gente tira uma conclusão aí de quem foi o funcionário do mês, a gente fala lá no site, e aqui pro canal a gente pode tratar isso como termômetro, né? Ou seja, quem tá em alta e quem tá em baixa no elenco do Corinthians. E aí, sem mais delongas, vamos então para esse top 5, certo? Vale lembrar que as notas vão de 0 a 10, né? É muito difícil um jogador tirar 10 ou próximo disso, ainda que já tenha acontecido no começo desse ano, né, de beirar ali, bater 9.8, e também é muito difícil você chegar no 0 ou beirar o 0, né? Mas enfim, vai de 0 a 10. O top 5 pertence a Camacho, e aí eu já considero ele a primeira surpresa, né, nessa lista. O Camacho ficou com média 7 no mês de janeiro, sendo assim o 5º melhor corintiano, de acordo com a torcida. E, cara, ele jogou todos os jogos, né, os 5 jogos, os 2 da Florida Cup e os 3 do Campeonato Paulista, os 3 primeiros do Campeonato Paulista, e ele se destacou como titular absoluto ali, como primeiro volante, né? Muito se discutia no começo de temporada de 2020 se o Thiago Nunes tinha feito certo de dispensar o Ralf e deixar só o Gabriel como reserva aí pro Camacho e tal. E olha, num primeiro momento, parece que esse setor tá muito bem obrigado no Corinthians de 2020, né? O Camacho realmente tomou conta ali da posição e para muita gente, na verdade, isso não é tanta surpresa, no sentido de que ele já fazia uma boa passagem pelo Atlético Paranaense por empréstimo justamente sob o comando do Thiago Nunes e antes mesmo de ser contratado pelo Corinthians, né? Quando ele jogava pelo Audax. O quarto da nossa lista é o Cássio, aí sem novidades, né? Desde o ano passado, desde na verdade de 2012, tá sempre em destaque e ele também com a nota 7, empatado com o Camacho nesse quesito, também foi titular em todos os 5 primeiros jogos do Corinthians em 2020 e tá aí. Acho que eu destacaria na verdade a partida dele contra o Mirassol, né? Aquele empate de 1-1, ele foi o melhor jogador em campo, se não fosse ele o Corinthians teria perdido aquele jogo, inclusive. O terceiro nome da nossa lista é a outra surpresa, é o Lucas Piton. Muita gente estava botando uma puta expectativa em cima do Sid Clay, né? Até preocupado com a situação da lateral esquerda, porque existia a possibilidade do Carlos Augusto ser negociado, o Avelar também virou zagueiro. Aí, putz, como é que a gente vai fazer com a lateral esquerda? A Arana tá fechando com o Atlético Mineiro. Meu Deus, Sid Clay tá gordo, não sei o quê. Calma. O Piton tá resolvendo aí e é o terceiro, considerado o terceiro melhor jogador do Corinthians nesse primeiro mês de 2020 pela torcida. Ele ficou com nota 7.1. Ele que participou de 4 partidas, né? Foi poupado aí do último jogo, do jogo entre Corinthians e Ponte Preta. E aí o Sid Clay é que foi o titular. E não agradou muito, a gente vai falar dele no top menos 5, inclusive. E aí a dobradinha de gringos, né? Na segunda posição, o Mauro Bozelli com a média 7.3, ele que foi titular nos 5 primeiros jogos também do Corinthians na temporada, e já era de se esperar isso mesmo, porque ele é o atacante mais, o centroavante mais técnico aí do Corinthians, né? Então, num estilo de jogo que privilegia justamente o homem-gol, esse estilo do Thiago Nunes, era natural mesmo que o Bozelli fosse o titular. E ele já tá correspondendo. Nesses 5 jogos ele já meteu 4 gols, sendo todos no Campeonato Paulista, né? Então, em 3 jogos no Campeonato Paulista ele já tem 4 gols. O destaque foi a estreia do Corinthians na goleada de 4-1 contra o Botafogo, em que ele fez 3 gols. Não à toa, tá aí em segundo lugar nessa lista, marcando presença. Ele só não foi melhor do que um outro gringo, né? E aí a gente vai falar do top 1, que foi o Vitor Cantillo.
O Cantillo, colombiano do Corinthians, se destacou na verdade muito em função também do que fez na Florida Cup, nos 2 jogos da Florida Cup, aí volta para o Brasil, é desfalque do Corinthians nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Paulista por causa da documentação, né? O pagamento do Corinthians ainda não tinha sido identificado lá pelos colombianos do Junior Barranquilla, e agora que tá tudo certinho, ele foi liberado, estreou oficialmente pelo Corinthians contra a Ponte Preta, entrando no segundo tempo, no intervalo na verdade, né? Mudou o jogo, deitou, e a tendência é que a partir de agora ele assuma de vez a titularidade do Corinthians, né? Porque a torcida também tava meio que mais ou menos assim com o Richard, que a gente também vai falar agora no top menos 5. E abrindo esse top menos 5, né, na posição menos 5, aparece o Wagner Love com a média 4.4. O Wagner Love, eu acredito que estava nessa lista muito em função do que o Bozelli está produzindo. Então o Bozelli é o titular absoluto. Quando o Wagner Love entra no decorrer dos jogos, a torcida sente a diferença de um para o outro, e aí eu acho que pesa um pouquinho nas críticas ao Wagner Love, né? O menos 4 dessa lista é o Richard, a gente já citou ele aqui, né? Ele que vem sendo aí, ou vinha sendo o reserva imediato do Cantillo, enquanto o Cantillo era desfalque, e o Richard até faz uma boa estreia pelo Corinthians no Campeonato Paulista, né, oficialmente contra o Botafogo, já atuando como titular, só que aí ele engata 2 partidas ruins, contra o Mirassol e contra a Ponte Preta. E a torcida já estava com uma impressão um pouco negativa do Richard, baseado aí na primeira passagem dele antes de ser emprestado ao Vasco, né? E nesse sentido a torcida já volta, parece, a ficar com o pé atrás. E aí ele aparece com uma das piores notas nesse primeiro mês de 2020. Eu falei a nota dele? Nota 4.2 o Richard. O menos 3 dessa lista é o glorioso Sid Clay. A gente também falou dele aí no começo do vídeo por causa do Piton. O Sid Clay chega com muita expectativa, né? A torcida com muita expectativa sobre ele. E ele não corresponde num primeiro momento, mas na questão física, né? Ele chega aparentemente um pouco acima do peso, o que não é de se estranhar no sentido de que ele não joga oficialmente desde abril de... Caralho, meu cachorro tá ali no fundo, velho. Ô, Júlio, olha aí. Pronto. Ou seja, ele não jogava desde abril do ano passado lá na Ucrânia, né? Então o cara vai perdendo aquele pique, vai perdendo a forma física mesmo, por assim dizer, né? E agora tá se recuperando, a tendência é que comece a melhorar a partir de fevereiro. Mas eu acho muito difícil dizer que o Sid Clay é o titular, é o nome absoluto para a vaga de lateral esquerdo, muito em função do que o Piton apresentou nesse começo de 2020. Eu diria que a vaga é do Piton no primeiro momento. O próximo, o menos 2, é o Matheus Davó, um outro reforço aí figurando entre os piores do começo de 2020. Matheus Davó com a nota 3.1. Ele que veio do Guarani, né? Foi um dos destaques do Guarani na Série B do ano passado, mas ainda não convenceu a torcida. Ele faz uma participação na Florida Cup, já deixa a impressão negativa ali na estreia, né? Não faz uma boa partida, não parece muito seguro das ações que ele tenta implementar no jogo, e aí fica... O próprio Thiago Nunes parece que fica meio receoso, não usa ele na segunda partida da Florida Cup, não usa ele na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista e só volta a usar contra o Mirassol, quando ele também entra no segundo tempo e não faz uma boa partida. A torcida também pesou na dele ali nas notas. E a expectativa é de que aos poucos ele vá se acostumando, vá acalmando, vá perdendo o nervosismo, que eu acho que é muito o que está pesando agora contra ele. Essa questão do nervosismo em si e nem tanto de uma questão técnica, tática, se encaixa, se não encaixa. E finalizando esse menos 5, né? Esse top menos 5, a gente coloca o Gustavo. O Gustavo foi o pior corintiano de janeiro de 2020, na opinião da torcida, com a nota 2.9. Ele que aparece aí também, na minha opinião, muito parecido com o Wagner Love, né? É o cara que a gente espera que seja o homem-gol junto com o Bozelli, só que o Bozelli é acima, né? Tecnicamente, até no entendimento tático mesmo do que o Thiago Nunes quer. E aí quando o Gustavo entra, né? Geralmente até na própria vaga do Bozelli, é inevitável você fazer a comparação. E aí a comparação vai mal pro Gustavo. Ele fica abaixo do que o Bozelli vinha apresentando, do que o Bozelli vem apresentando nesse começo de 2020, e aí a torcida percebe a diferença tal, e talvez acaba pesando um pouquinho mais aí nas notas, e aí o Gustavo aparece como o pior corintiano. Mas é o pior corintiano assim, num universo de 5 jogos, janeiro, começo ainda, tem 2 amistosos no meio de tudo isso,
dá pra gente ir com calma e também não pesar tanto na desses 5 piores que aparecem aí, né? Eu destacaria muito mais os 5 melhores dessa lista, que são aqueles que já começam voando com expectativas altas, né? Diante de uma pré-Libertadores aí que temos pela frente nessa primeira quinzena de fevereiro, certo? Então é isso, falamos demais. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre o top 5, sobre o top menos 5, quem faltou, quem tá certinho de estar aí. E enfatizando, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, certo? Deixa o joinha e falou, vai Corinthians, saudações!